Todo mundo estava tentando me manter longe do garoto novo, o Nick. Falavam que ele tinha antecedentes criminais e que tinha acabado de sair do centro de detenção juvenil. Mas eu não acreditei nas fofocas. É verdade que ele parecia meio assustador e tinha seu estilo próprio, mas usar um moletom preto o tempo todo não significa que você é um criminoso. Na verdade, eu sentia pena dele. Todo mundo estava evitando ele, então eu decidi ser a parceira de laboratório dele na aula de química. Ele era mais legal do que eu pensava e parecia inofensivo, pelo menos comigo. Na verdade, comecei a gostar dele. Nós até começamos a ir juntos para a escola. Mas logo as pessoas começaram a me zoar por andar com ele. É bem difícil para uma garota popular como eu ouvir as suas amigas fofocando sobre você no corredor. Estavam me zoando por andar com um cara estranho. E eu não queria perder as minhas amigas por causa de um cara que eu tinha acabado de conhecer. A minha reputação vinha em primeiro lugar. Então eu decidi terminar a nossa amizade. Eu sei que parece egoísta, mas seria melhor para nós dois. No intervalo, eu decidi fazer uma cena na frente de todo mundo. Eu esperei o Nick se sentar na mesma mesa que eu. Quando ele estava indo se sentar, coloquei a minha mochila no banco e disse que ele tinha que procurar outro lugar. Eu tentei não envergonhá-lo muito, mas o Nick ficou bem envergonhado e todo mundo riu dele no corredor. Nossa, eu me senti muito mal. Aí eu contei isso para minha melhor amiga, a Claire. E ela disse para eu não me preocupar. A Claire e eu somos amigas há 1 ano e eu confio muito nela, mais do que qualquer outra pessoa. Desde que ela e sua mãe se mudaram para perto da minha casa, ela vem na minha casa quase todos os dias. A gente se diverte muito e ela se dá muito bem com meus pais, especialmente meu pai. Às vezes, até acho que ela se dá melhor com meu pai do que comigo. Ela sempre fala que meu pai é muito legal e engraçado. Teve uma época até que eu pensei que ela era afim dele, mas provavelmente só estava vendo coisas onde não tinha. É mais provável que ela esteja com inveja porque não tem um pai por perto. Enfim, de volta pro Nick. No dia seguinte, pensei que as coisas voltariam ao normal, mas notei que o Nick ficava me olhando na aula. Talvez ele ainda estivesse chateado comigo, mas eu é que não ia perguntar. Eu não queria ser vista conversando com ele. Naquela tarde, eu ia sair com a Claire. Eu só precisava guardar meus livros primeiro. Mas quando eu cheguei no meu armário, eu vi que ele estava destrancado. Eu sabia que eu tinha trancado ele mais cedo. Alguém deve ter arrombado. Mas quem? Abri e olhei dentro. Tudo parecia igual, como tinha deixado. Era estranho. Qual o sentido de arrombar se não ia levar nada? Só estavam tentando me incomodar? Então eu percebi o que estava faltando. Uma foto minha e do meu pai. Deve ter sido o Nick. Aquele esquisito tinha invadido o meu armário e roubado a minha foto. Quando eu contei para Claire, ela riu e disse que eu devia ter deixado aberta. Mas eu não tinha tanta certeza assim. Eu não podia provar que era o Nick, mas eu tinha uma sensação de que era. Nos dias seguintes, outras coisas estranhas aconteceram. Eu fiquei recebendo ligações no meu celular de um número desconhecido, e quando eu atendia, escutava uma respiração, e daí desligavam. Então me ferrei na escola por não ter feito o trabalho de inglês. Eu sabia que eu tinha colocado na mesa do professor, então alguém deve ter tirado. Mas a coisa mais estranha que aconteceu foi que eu comecei a receber várias mensagens de spam no e-mail de empresas que eu nem conhecia. Alguém deve ter dado o meu endereço só para me incomodar. Deve ter sido o Nick, tentando se vingar por eu ter envergonhado ele. Mas eu não conseguia provar. Eu disse isso para Claire, mas ela falou que talvez fosse só coincidência, porque muitas pessoas recebem trotes no celular ou spams, não é? Mas aí uma coisa aconteceu que provava que eu não estava inventando coisas. Uma noite tentei entrar no Instagram e vi que minha senha tinha sido alterada. Minha conta tinha sido hackeada. Eu dei uma olhada no meu perfil. Tinham mudado a minha foto de perfil para de uma mulher toda maquiada, toda sensual e bêbada. Tinham editado o rosto para se parecer comigo. Eu fiquei tão chateada. E tinham outras fotos no meu perfil, umas tiradas pela câmera do meu computador sem eu saber. Gente, eu liguei para Claire já chorando. Eu não sabia o que fazer. Então ela denunciou a minha conta para que minhas fotos fossem removidas. E antes delas serem removidas, eu vi vários comentários horríveis da galera da minha escola. Fiquei com muita vergonha. Agora eu tinha que convencer todo mundo que não era eu. Você consegue imaginar como isso foi embaraçoso? Na noite seguinte, aconteceu a coisa mais assustadora. Eu tive que ficar na escola até mais tarde para terminar um trabalho de artes. Quando eu saí, já estava escurecendo. Enquanto eu caminhava para casa, fiquei olhando para trás porque parecia que tinha alguém lá. Então ouvi passos atrás de mim. Comecei a andar rápido, quase correndo. Quando virei a esquina, olhei para trás, tinha alguém usando um capuz preto escondendo o rosto. Era o Nick.
Ele estava lá com as mãos no bolso e estava segurando uma coisa. Seria uma faca? Ai, daí eu corri em direção à minha casa. Um carro que estava vindo em minha direção teve que frear para não me atropelar. Buzinaram e me xingaram, mas eu nem olhei. Corri pela rua e estava quase perto de casa. Mas aí vi uma coisa que eu não conseguia acreditar. Nick estava parado no escuro na porta da minha casa. Como que ele conseguiu chegar antes do que eu? Corri para o jardim dos meus vizinhos e me escondi atrás de um arbusto antes que ele pudesse me ver. Fiquei abaixado um tempão até ver o Nick começar a me procurar. Aí eu fiquei apavorada. Será que ele ia me matar? O Nick olhou de um lado para o outro e quando viu que eu não estava ali, ele saiu. Então eu vi o carro do meu pai estacionar na garagem. Ai, eu fiquei tão aliviada. O Nick estava bem na frente do carro. Meu pai podia vê-lo, então eu poderia contar tudo para ele. Meu pai saiu do carro e foi até o Nick. Então a coisa mais chocante aconteceu. Meu pai sorriu para ele. A pessoa puxou o capuz e eu vi que não era o Nick que estava me perseguindo. Era a Claire. Mas por que ela estava usando um capuz igual ao do Nick? E por que minha melhor amiga estava me seguindo? Ela estava tentando me sacanear? Meu pai a convidou para entrar e eu fiquei no jardim um tempão sem saber o que fazer. A Claire era a pessoa que estava me assediando aquele tempo todo. Por que ela estava fazendo isso comigo? Depois de um tempo, eu criei coragem para entrar. Quando eu entrei, a Claire estava sentada à mesa e meu pai estava indo servir o jantar. A Claire agiu como se nada tivesse acontecido. O moletom que ela estava usando tinha sumido. Provavelmente ela tinha escondido lá fora. Eu jantei e conversei, mas por dentro eu estava muito chateada e assustada. Assim que a Claire voltou para casa, eu contei tudo para o meu pai. Mas aí ele riu de mim e disse que eu devia estar inventando coisas. Ele me disse que a Claire era uma menina muito querida que nunca me faria mal, especialmente tentar me assustar. No dia seguinte, eu estava com muito medo de ir para a escola. Menti para o meu pai e disse que eu estava com dor de estômago. Nem sei se ele acreditou em mim, mas ele deixou eu ficar em casa. À tarde, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui até a casa da Claire. Eu sabia que se eu desse uma olhada no quarto dela, eu poderia encontrar evidências de que ela estava me assediando. Andei de bicicleta até a casa da Claire e procurei a chave reserva. Tinha uma dentro daquelas pedras falsas e logo entrei. Entrei na casa, fechei a porta e foi tão fácil. Aí eu fui até o quarto da Claire. Eu já tinha ido lá várias vezes, mas dessa vez era diferente. O quarto dela parecia tão normal e me senti super triste quando vi uma foto nossa no mural. Será que eu não tinha me enganado sobre aquilo? Bem, a Claire era minha melhor amiga, ela não ia ser tão má assim comigo. Então, quando eu estava saindo, eu escutei um barulho lá fora de alguém se aproximando e o som de uma chave na porta. Como que eu ia me explicar? Eu não tinha tempo de sair, então me escondi debaixo da cama. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo, mas eu ouvi alguém entrar no quarto e sentar na cama. Ela não estava sozinha. A Claire então disse a outra pessoa que ela tinha mais fotos minhas para colocar na internet. Então eu vi algo que me assustou pra valer. A pessoa com quem ela estava conversando era o Nick. Eles estavam rindo e dizendo o quanto era divertido me zoar e me ver chateada. Os dois estavam tentando arruinar a minha vida. Fiquei lá debaixo da cama chorando em silêncio. Depois de alguns minutos, eles disseram que iam comer alguma coisa e saíram. Parecia que eles se conheciam há anos. Quando eu tive certeza de que tinham ido embora, fui correndo para casa contar para meu pai. Contei tudo para ele e dessa vez ele acreditou em mim e me levou direto para a delegacia. A polícia foi até a casa da Claire e começou a investigar e foi aí que a verdade começou a aparecer. O que acontece é que a Claire sempre teve inveja de mim, porque ela estava convencida de que meu pai também era o pai dela. Ela nunca conheceu o pai dela, mas ela sabia que a mãe dela e meu pai tinham namorado anos antes dela nascer. Ela estava convencida de que se eles não tivessem terminado, ela teria uma vida melhor. Ela tinha ciúmes que a minha casa era maior e odiava que meu pai tinha casado com a minha mãe, se esquecido dela, e ela queria me fazer sofrer por causa disso. Foi por isso que a Claire passou tanto tempo andando comigo. Ela não queria ser minha amiga, ela só queria ver meu pai e arruinar a minha vida. Mas isso nem foi o mais chocante. O policial explicou que a Claire e o Nick não eram desconhecidos, eles eram gêmeos. Nick teve problemas quando era mais novo e passou um tempão no centro de detenção. Quando a Claire e a sua mãe voltaram para a cidade, elas mantiveram o Nick em segredo porque elas tinham vergonha dele. Quando ele foi liberado e voltou para a cidade, a escola concordou em manter em segredo que ele e a Claire eram irmãos para que isso não afetasse a Claire na escola. Quando eu deixei o Nick chateado, ele concordou em ajudar a Claire a tornar a minha vida um inferno.
Eu não podia acreditar que a Claire tinha um irmão gêmeo e que os dois estavam tramando contra mim. Meu pai ficou super chateado que o ciúme dos dois me causou tanto sofrimento. Ele se desculpou por não ter contado que já tinha namorado a mãe da Claire, mas ele disse que já fazia tanto tempo que ele achou melhor nem contar sobre aquilo, e ele não queria incomodar a minha mãe falando sobre a sua ex. Sabe, a mãe da Claire se mudou da cidade antes dele saber que ela estava grávida. Mas ele fez um teste de DNA para ter certeza e deu que ele não é pai da Claire e do Nick, o que foi um alívio. Todo aquele ciúme que tiveram de mim e tudo foi sem motivo nenhum. Isso faz um mês. Desde então, o Nick já voltou para um centro de detenção juvenil. A Claire só tomou uma bronca da polícia, mas foi expulsa da escola por invadir meu armário e roubar meu trabalho. Sua mãe ficou tão envergonhada que decidiu se mudar, levando a Claire com ela. E eu agora tenho um alarme pessoal que sempre levo comigo quando eu saio, e estou sempre olhando para os lados para ter certeza que não tem alguém me seguindo. Bem, eu ainda não consigo acreditar que minha melhor amiga era a minha pior inimiga. E sabe o que? O pior é que eu ainda sinto falta da Claire. E você, já foi vítima de assédio? Se sim, comente aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever para ver mais histórias como essa daqui.